Amém, glória a Deus. Então vamos fazer um comentário sobre a isenção dos professores. Claro que nós somos a favor da isenção. Claro. Porque o professor já ganha muito pouco dessa nação e ainda vai pagar imposto para o governo federal. Então isso aí não tem que discutir não. Tem que isentar os professores, porque eles ganham pouco. A não ser que eles aumentem o salário, o piso. Para o professor pagar imposto, ele tem imposto de renda nessa nação, ele teria que ganhar no mínimo 7 mil, 8 mil reais. Aí tudo bem, mas ele não ganha. Em 20 horas, um professor que tem mais de 17 anos de carreira está ganhando 1.800 em 20 horas. 1.800. E esse professor ainda paga imposto de renda. Isso é uma grande injustiça. Então nós somos sim a favor, não só para a categoria dos professores, mas para todos que ganham menos de 5 mil reais. Não tem condições. Porque, como eu já falei, ele tem que pagar o aluguel dele, que é 500, 600 reais, dependendo de onde ele mora. Ele tem que tirar desses 1.800, fazer o rancho dele, pagar o curso dele, enfim, o professor que tem filhos. Então é um absurdo, não tem condições. É uma grande injustiça que está acontecendo. Então a irmã Socorro, ela estava fazendo uma lembrança de que desde que ela se entende, desde os 10 anos, ela serviu de babá. Meu pai sempre me colocando na casa de um de outro para trabalhar, desde os 10 anos. Quando meu pai faleceu, eu não morava com meu pai. Eu estava morando na Constantino Nery com um empresário. O empresário, eu tinha 15 anos, ele me pagava o salário mínimo. Eu tinha 15 anos de idade. Quando meu pai faleceu, em 91, eu fui tirar meus documentos com 16 anos e eu fui arrumar um emprego para mim trabalhar de carteira assinada. Desde aí, quem tem nos ajudado aqui é Deus. Tem ajudado eu e meu marido. Só temos recebido a misericórdia de Deus. Ninguém tem nos ajudado. Meu pai já morreu, já faleceu. Minha mãe, pela misericórdia de Deus, está nessa idade, que ela já é uma abençoada de Deus, recebeu a misericórdia e a graça, porque a minha mãe, quando era nova, teve câncer. A irmã Socorro sempre orou pela minha mãe. Desde pequenininha, eu lembro quando ela apanhava do meu pai. Meu pai era alcoólatra, bebia muito, era muito violento. Quando chegava, batia nela. E a irmã Socorro era católica. Meu pai foi a primeira religião da irmã Socorro, foi o catolicismo. Eu fiz primeira comunhão, eu me confessava com o padre. Foi a primeira, o impacto foi a igreja católica, onde a irmã Socorro fez, como eu já disse, com 9, 10 anos, fez a primeira comunhão. E aprendeu a rezar o terço. E eu lembro que uma vez, até a minha mãe conta, até hoje, ela conta para todo mundo. Uma vez, meu pai chegou embriagado em casa, muito, inclusive ele morreu até por causa dessa embriaguez, ele morreu de cirrose hepática, com 62 anos. E ele quis bater na minha mãe e a irmã Socorro, novinha, foi rezar o terço. Rezou o terço para que Deus tivesse misericórdia da minha mãe e não deixasse meu pai bater nela. E graças a Deus, foi nesse ambiente que a irmã Socorro nasceu e viveu até os seus 12, 13, 14 anos, porque, como eu já disse, a irmã Socorro não morava mais. Quando meu pai morreu, a irmã Socorro não morava mais com a minha mãe, nem com meu pai. Então, graças a Deus, hoje Deus tem nos dado graça, tem dado misericórdia pra gente, tem dado... Eu tive no dia 5 lá com a minha mãe, levei fruta pra ela, dei 20 reais pra ela, amém, pra ela, enfim, é o que a irmã Socorro pode.
E ela me abençoou, abençoou meu marido, mandou lembrança, mandou abraço pro meu marido, riu, se alegrou. Saí de lá muito feliz. Então, graças a Deus, Deus tem abençoado o meu relacionamento com a minha... Claro, quando eu era adolescente, toda adolescente ela tem as crises dela, tem os problemas dela, mas graças a Deus tudo superado. Então, eu oro muito pela minha mãe, oro demais pela minha mãe, que Deus abençoe ela, que Deus abençoe meu marido, graças a Deus. Né? Graças a Deus, ela falou: minha filha, eu quero vender essa casa por 100 mil reais. Ore, mamãe, ore, coloque na mão de Deus. Coloque na mão de Deus, porque eu não gosto mais daqui. Coloque na mão de Deus seus negócios, nossos negócios. Coloque na mão de Deus, porque Ele há de dar direção. A irmã Socorro está muito ocupada, está muito ocupada assim nos negócios dela, com o marido dela. Amém. Então deixei um pouco de lado e graças a Deus, Deus está abençoando ela. Deus só está com problema nas pernas dela. Eu dei 2 cadeiras para ela. Cheguei lá, dei 2 cadeiras daqui da minha casa, da minha mesa verde, que nós compramos na TV lá por 200 reais. Eu dei 2, tirei 2 cadeiras, dei para ela sentar lá. E ela tá com problema nas pernas dela, muito sério, de circulação. A veia dela tá muito sério mesmo, ela não pode mais lavar pátio em pé. Eu disse: mamãe, faça como a sua filha faz. Quando a irmã Socorro tá lavando o pátio lá na casa dela, ela senta na cadeira, ela não fica em pé porque ela também sente a má circulação, dói as pernas dela, o sangue. Faça assim, sente na cadeira que a irmã Socorro lhe deu, a sua filha, e vá lavar sua calçada, vai aguar suas plantas, vai fazer suas coisas. A irmã Socorro levou pomada, que era do marido dela, levou pomada, levou remédio. Então, eu me preocupo muito com a minha mãe. Só não ajudo mais a minha mãe porque nós não temos condições. E oro para que Deus tenha misericórdia dela, de todos nós, de todas as mães. Amém? Daqui, como eu já disse, do meu coração, só oração. Só oração. Todas as igrejas que a irmã vai, ora pela irmã, pela mãe da irmã Socorro. Então não admito alguém dizer: ah, porque você não honra sua mãe. Isso é mentira, isso é uma injustiça muito grande. Isso é um pecado terrível em dizer que a irmã Socorro não honra sua mãe. Uma mentira muito grande, a gente fica até chateado, mas entregamos na mão de Deus. Entregamos na mão de Deus isso aí. Porque a minha consciência, Jesus abençoa ela, tem misericórdia dela, guarda ela onde ela estiver, guarda ela, coloca os teus anjos, protege ela, as lutas dela, as tribulações dela, cuida dela. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então nós somos a favor sim da isenção. Nós somos a favor da isenção, amém? E que venha essa isenção, que lá no Senado Federal está discutindo, porque assim não dá. Um professor que ganha R$ 1.800 trabalhando em 20 horas e ainda pagar imposto de renda, não tem condições. O que vai sobrar para esse professor, para a família dele, para os filhos dele? Me diz, não tem lazer? Não tem, sabe? Só a misericórdia de Deus. Só a misericórdia de Deus. E nós somos a favor sim que esse Senado Federal venha isentar os professores que ganham R$ 1.800, trabalham 20 horas e tira do seu bolso a passagem de ônibus, a condução, porque não dão. O vale transporte, ele tem que tirar R$ 500 para pagar o ônibus dele. Então que isso venha mudar. Isso é uma grande injustiça. Amém? Glória a Deus. E graças a Deus ninguém tem ajudado a irmã Socorro aqui. Ninguém tem ajudado o irmão Josias, como eu já disse. Só que nós temos recebido a ajuda de Deus. Só a ajuda de Deus. Só a ajuda de Deus. Eu, graças a Deus, tenho o maior prazer de ajudar o meu marido. Tenho o maior prazer de ajudar ele porque eu vejo a luta dele. Vejo a dedicação dele. Vejo o esforço dele.
E ninguém ajuda o meu marido, só Deus que tem ajudado o meu esposo. Só Jesus Cristo e a igreja que tem orado por ele e pela irmã Socorro. E você que tem orado pela irmã Socorro, para Deus abençoar a irmã Socorro, minha amiga, meu amigo, receba em dobro. Você que ama a irmã Socorro, você que quer o bem da irmã Socorro, você que, sabe, não julga, não joga pedra na irmã Socorro, mas olha com os olhos de misericórdia para essa irmã, olha com os olhares de piedade, olha com o coração de amor, de mãe e de pai para a irmã Socorro e ampara a irmã Socorro, eu quero te dizer que você vai receber o dobro da irmã Socorro. Amém? O dobro de Deus e da irmã Socorro. Que Deus também te ajude, que Deus também te dê vitória. Que eu sei que você é uma boa filha, que você é um bom filho, você não nega comida pro seu próximo, você reparte o sapato, você reparte o dinheiro, você ora, amém? E essas obras agradam o coração de Deus, agrada, você é generoso, você é generosa, amém? Você reparte o pão, você não é egoísta. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos dê vitória e venha julgar as nossas obras. A irmã Socorro já penou muito nessa terra, já penei demais e ainda estamos penando ainda estamos penando, mas cremos que a vitória vem pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. A vitória vem porque nós cremos nesse Jesus. E graças a Deus, eu até contei essa bênção lá na igreja. Um dia que eu estive lá, o pastor me deu a oportunidade, eu contei, irmão, pastor, eu estou muito feliz. Porque eu estive na casa da minha mãe no dia 5 e nós comemos, bebemos, nós rimos. Eu contei na igreja por mais de 500 pessoas. A irmã Socorro contou e todo mundo se alegrou com a irmã Socorro, bateu palma, se alegrou. Porque hoje em dia os pais estão realmente, os filhos não honram mais os pais, está tendo conflito, está tendo um monte de briga e graças a Deus, Deus tem dado à irmã Socorro a harmonia entre a sua mãe e a sua filha. E isso vem do coração de Deus, onde nós estivemos ali se alegrando por algumas horas e eu disse, minha mãe, eu estou preocupada com a senhora, com essas suas pernas. Minha filha médica disse que eu tenho que comprar um tênis e uma meia, porque a coisa tá braba nas minhas pernas. Ferida, coceira, diarreia, coisa de velhice mesmo. Eu disse. E eu assumi um compromisso com ela, dizendo que no final do mês eu ia conseguir uma meia para ela e um tênis, para ela orar, porque as pernas dela estão realmente, as nossas pernas, não só dela não, até as minhas estão precisando de uma proteção. Então que Deus nos abençoe, Deus nos dê vitória, amém, graças a Deus. Que Deus nos ajude a carregar nossa cruz nesse caminho tão estreito, esse caminho tão apertado, mas é o caminho da vitória, é o caminho de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos alegrar com esse Deus, vamos, sabe, nos alegrar com esse Deus, vamos nos ficar felizes com esse Deus. Nada pode tirar a nossa paz, nada pode tirar a nossa felicidade. E que se Deus nos der mais oportunidade para abençoar mais e mais, amém, glória a Deus. É isso que a gente quer, repartir o pão, repartir as bênçãos, dividir as bênçãos com aqueles que merecem, com aqueles que realmente merecem, que tem um coração bom, que ama a Deus. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Uma certa vez eu comentei com uma irmã que Jesus falou e disse quando Jesus estava pregando a palavra de Deus. Eu até comentei com algumas irmãs que vieram me visitar, que Jesus estava pregando a palavra dele lá em Jerusalém e uma mulher se levantou dizendo: bem-aventurado o ventre que te teve. Esse é o Filho de Deus, bem-aventurado. E a Bíblia diz que a mãe e os irmãos de Jesus vieram visitar ele. Ele estava pregando a palavra de Deus entre as multidões, levando sermão, pregando, ensinando, porque ele fazia isso nas ruas, no templo, nas casas.
E o mestre foi incomodado, disse: olha, mestre, teu irmão, tua mãe e teus irmãos estão aqui, querem ver-te. Jesus, ele apontou para os discípulos. Jesus apontou para os seus seguidores, seus discípulos, e disse: meu irmão e minha mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e guardam os mandamentos de Deus. Então, a mãe de Jesus, os irmãos, está escrito na Bíblia isso aí. O próprio Jesus falou que os irmãos dele e a mãe dele eram aqueles que ouviam a palavra de Deus e guardavam no seu coração, as praticavam. É o verdadeiro. Então, nossa família são aquelas pessoas que amam a Deus de todo o coração e que guarda a palavra de Deus no coração e pratica. Essa é a nossa família. Amém? Glória a Deus. Essa é a nossa família, que estão na igreja orando junto com a gente, que estão ali com a gente 1 hora, 2 horas orando, buscando a presença do Senhor. Essas são a nossa família que vai morar no céu de glória. Amém? Que não julga, que não aponta o dedo para julgar, mas que ora pela irmã Socorro e abençoa. Senhor, abençoa a vida da tua serva, abençoa a vida do teu filho, ajuda, guarda, protege, abençoa, tem misericórdia deles, tem piedade deles, sempre intercedendo, pedindo, Pai, as misericórdias, pedindo de Deus as clemências, com amor, com humildade e com fé, crendo que Deus vai responder, e Deus está respondendo. Então, para você que faz isso pela irmã Socorro, eu quero que Deus te dê o dobro, o triplo. Amém? E você que vê esse vídeo, diga o amém de Deus. Diga um glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome